Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro da série 4.0 em 40. Hoje eu estou aqui com o Douglas Romão, engenheiro da CNH, que vai falar para a gente sobre realidade aumentada, realidade virtual nos usos e aplicações delas na indústria. Como já é de praxe nosso, eu vou começar com uma apresentaçãozinha básica do que é a indústria 4.0, o que é o IF, o que é essa iniciativa que a gente faz, e aí depois eu passo a palavra aqui para o meu convidado, para o Douglas, para ele fazer a apresentação dele. Essa é a série 4.0 em 40, é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 aqui do Instituto Federal de São Paulo, do campus Sorocaba. Para a gente falar um pouquinho sobre o que é a quarta revolução industrial, né, e por que nós estamos fazendo isso. As revoluções industriais elas começam ali no fim do século XVIII, por volta de 1700, final, 1776, com a primeira revolução industrial tendo a máquina a vapor, a força mecânica como a sua força motriz. Né? E aí a gente passa no início do século XX, desculpa, para a segunda revolução industrial, que já tem a introdução da eletricidade como fonte de energia. Então a gente troca energia mecânica pela energia elétrica. No final aí dos anos 60, comecinho dos anos 70, nós temos a terceira revolução industrial, que introduz a eletrônica e principalmente a tecnologia da informação para automatizar a manufatura. E agora, no comecinho do século XXI, nós estamos com o que a gente está chamando de indústria 4.0, que são os sistemas cyberfísicos. É uma revolução que ela é caracterizada pela internet, principalmente, sensoriamento e uma série de tecnologias que estão permitindo a nós ter muito mais informação em tempo real. Para a gente dar mais uns detalhezinhos, né? Então, a primeira revolução industrial tem como um dos seus maiores ícones James Watt, que foi quem criou a máquina a vapor, né? E ela transformou, tanto através da máquina a vapor como das rodas d'água, existe uma mecanização muito grande na indústria e na agricultura, tirando a força humana, né, e começando a trabalhar com máquinas, ainda só com a parte mecânica. Logo depois, isso foi trocado pela segunda revolução industrial, trocada a energia mecânica pela energia elétrica, e não só a energia, né, a fonte de energia mudou, mas também a gente vê aí Frederick Taylor, Henry Ford, que foram responsáveis por modificações, inclusive na cadeia produtiva, como se pensava a nova maneira de se produzir, que foi totalmente diferente da primeira revolução industrial. Já a terceira revolução industrial, nós temos aí, por exemplo, Microsoft e Apple na parte de tecnologia de informação, e o PLC ou CLP, né, controlador lógico programável, que é a grande mudança aí que nós tivemos, que foi a automação. Né? A gente aumenta a velocidade com que a gente consegue produzir as coisas, aumenta o controle, né? Você já tem uma introdução ali de até algumas coisas de internet, de comunicação entre máquinas e comunicação de pessoas com máquinas, mas num ambiente, claro, muito reduzido, e não só na indústria, né? Não só na indústria pesada, que a gente chama, mas também na agricultura, transporte, medicina. A terceira revolução industrial também transformou a vida do ser humano. Agora nós estamos na quarta revolução industrial, que também existem vários nomes, né? Como nós estamos vivendo ela agora, existem vários nomes para ela. Um deles é essa revolução digital. E se a gente precisasse resumir a revolução industrial em uma única palavra, eu acredito que seria conectividade. Esses sistemas cyberfísicos que a gente chama, que a gente vai ver bastante hoje com a parte de realidade virtual, né, redes inteligentes, uma série de coisas, e assim como nas revoluções anteriores, nós estamos vendo uma mudança do paradigma na parte de produção também. Nós estamos tendo um aumento da consciência ambiental, uma mudança da sociedade que está forçando com que a gente consiga fazer isso. Que a revolução industrial não traga só vantagens tecnológicas, mas sim mude
a maneira com que nós estamos sentindo e a maneira como que nós trabalhamos o mundo. Existem diversas tecnologias aí que a gente fala que que estão abordadas pela indústria 4.0. Nós já falamos aqui de robotização, simulação, né, sistemas de integração, internet industrial das coisas, cibersegurança em nuvem, quando a gente está indo principalmente para a parte de TI, manufatura aditiva, realidade aumentada, que nós vamos ver bastante hoje, e a parte de análise de dados. São várias tecnologias que já existiam, mas não existiam com essa aplicabilidade. E também as tecnologias de TI, né, e de comunicação têm permitido que a gente explore isso muito mais, com mais dispositivos conectados, com uma maior quantidade de informação trafegando. Quando a gente vai para a planta, imaginando uma planta industrial, né, a gente consegue aplicar isso em uma série de lugares. A gente tem centrais de comando muito mais interessantes, você tem gêmeos digitais, você consegue transformar sua fábrica inteira em um gêmeo digital e fazer uma série de simulações. Você consegue ter rastreabilidade da produção, você tem sistemas de visão para deslocamento, por exemplo, de veículos dentro da fábrica. Você começa a ter movimentação mais flexível, separando as peças. A linha de produção não produz mais sempre a mesma coisa, cada hora ela produz só o que é exatamente necessário. Você tem, claro, robôs autônomos e mais colaborativos, justamente por essa flexibilidade da linha de produção. A manufatura aditiva com as impressoras 3D é uma coisa que tem revolucionado bastante. Essa integração machine to machine, people to machine, person to machine, né, que você permite que um pedido pela internet já vá direto para a máquina para ser produzido, e aí você tem que ter um setup inteligente, toda a parte de estoque, os AGVs, que são os veículos autoguiados, que usam também a parte de visão computacional. Então, você tem todo um sistema de integração da cadeia produtiva e uma integração da fábrica com o mercado que ela não existia neste nível antes. E isso traz uma mudança de paradigma, inclusive para o profissional. Né? Quando a gente está falando em profissionalização, né, e principalmente educação, que é o foco principal do Instituto Federal, como escola de tecnologia, né, a gente está trabalhando não só mais com os hard skills, com saber programar, saber mexer, mas também um pensamento crítico, gestão de pessoas, colaboração entre pessoas, né, inteligência emocional, uma série de fatores, uma série de características que não são mais características puramente técnicas, que impactam muito no profissional que precisa trabalhar nessas áreas, porque nós vamos estar cada vez mais com problemas complexos, né? Cada vez mais os problemas vão ficando mais complicados e a gente vai precisar de muito mais características, de muito mais arcabouço, que só o arcabouço técnico, só conhecimento técnico, para conseguir resolver tudo isso. Dada essa introdução inicial, eu gostaria então de passar a palavra para o Douglas, para que ele comece a se apresente, claro, né? E depois ele inicie aí com a sua apresentação. Douglas, o microfone está mutado. Acontece. Desculpa, obrigado. Obrigado, professor, pela ótima abertura aí, pela excelente abordagem aí sobre o tema. Já preparou o terreno muito bem aqui para a minha fala. Então, se puder compartilhar a tela aí, por favor. Eu vou falar uma breve abordagem do que é a realidade virtual. Eu acredito que já não é um tema tão desconhecido assim do público, mas eu vou falar só um overview aqui para a gente entrar nas abordagens que a CNH tem buscado aí perante essa nova fase aí da indústria 4.0, que foi alavancada ainda mais pelo Covid-19. Então, eu sou Douglas Romão, aqui são as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar. Eu faço algumas publicações lá do dia a dia, algumas publicações de tecnologia. Fique à vontade para me seguir aí. Eu tenho 27 anos, estou há 7 anos na CNH, atualmente eu atuo na área de melhoria contínua no Lean da CNH, que é o CM, né, o World Class Manufacturing. Sou técnico em logística, formado pelo Centro Paula Souza,
e sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E em 2019 eu tive uma conquista bem legal, pessoalmente, assim, é uma das que eu mais gosto, que foi a maratona de programação da ICPC. E a nossa equipe terminou em primeiro lugar. Como prêmio, nós ganhamos um MBA, uma bolsa para MBA 100%. O que é a realidade virtual? A realidade virtual, assim como a realidade aumentada, são tecnologias que conectam o usuário em um ambiente totalmente ou parcialmente virtual, né? No caso da virtual, é totalmente. E a gente utiliza recursos computacionais para gerar os gráficos, as imagens em 360. Então, a tecnologia e o TI é muito forte aqui para que a gente consiga um bom resultado na realidade virtual. Realidade virtual é a interface que liga o usuário com o sistema operacional, como a gente já falou, e ela vai utilizar ali de gráficos 360, sons, imagens, tudo que dê a melhor imersão para o usuário ali, para ele conseguir trafegar melhor e ter uma imersão melhor. E falando em imersão, o que é imersão? Imersão é a interação entre o usuário e o sistema, que é feita em tempo real, com os usos das técnicas e dos equipamentos que nós acabamos de falar aí, computacionais. E a realidade virtual, ela usa o conceito de estereoscopia, que é cada olho ter a sua imagem respectiva por uma câmera, igual aqui no exemplo, aqui embaixo, pode perceber que cada olho tem a sua visão ali. Isso faz com que a imersão do usuário seja muito melhor e que não dê enjoo ao você utilizar o óculos, porque quando essa tecnologia surgiu com mais força agora no século XXI, ali entre 2008 e 2009, que começaram os primeiros óculos a aparecerem, a gente sentia um pouco de ânsia, de náusea a hora que a gente começava a usar, porque o conceito da estereoscopia é bem difundido no mercado. Então, aí em 2012, se eu não me engano, veio o Oculus Rift, que o desenvolvedor conseguiu achar uma solução para isso, e aí essa tecnologia tem alcançando cada vez mais público. E a indústria tem se aproveitado dessa tecnologia aí para fazer diversos estudos, diversas aplicabilidades. Como que ela funciona? A interação do usuário, como eu falei, os maiores estímulos visuais e auditivos, mas o principal que ela utiliza para fazer a interação com o usuário é o estímulo visual. Então, é sempre o visual que vai ganhar o maior destaque ali na interação com o usuário. Os óculos, eles são várias lentes, né? Os óculos profissionais que custam aí em torno de a partir de 3 mil até os seus 10, 15 mil reais, dependendo da qualidade do óculos. Eles usam várias lentes para te dar essa sensação de profundidade. Então, ali você tem os componentes do óculos, uma lente para te dar uma profundidade, você tem um espaçador no meio e a segunda tela ali, que aí ela te ajuda a ter mais noção do quão profundo está o item ou quão mais perto ele está. Então, ela usa todos esses conceitos aí para poder fazer uma abordagem melhor, uma imersão melhor. Dependendo do óculos que você utiliza, ele tem muitos sensores, mas os principais que ele precisa é o XYZ, então é yaw, pitch, roll, para que ele consiga localizar bem o usuário dentro do ambiente virtual. Então, tem óculos hoje aí que tem mais de 50 sensores para cada vez mais dar uma imersão melhor para o usuário ali no game ou na interação ali que ele está tendo com o ambiente virtual. E muitos utilizam dispositivos móveis, mas aí a gente já vai para a realidade aumentada, não é o foco de hoje, mas só para vocês terem uma noção de diferença quando a gente fala. Então, tudo que a gente tem que interagir com uma tela é realidade aumentada, e que você precisa colocar um óculos para ter uma imersão maior, aí é a realidade virtual, que você é transportado para um ambiente virtual. Eu tenho aqui alguns produtos que estão no mercado. Os valores aqui estão um pouco defasados, porque teve a alteração do dólar recentemente, eu não consegui atualizar a apresentação. Mas na última vez que eu pesquisei, o mais barato que eu tinha encontrado é esse Google Cardboard. Ele é papelão mesmo, então você coloca o celular ali na frente e coloca ele no rosto, você já consegue ter uma interação com o ambiente virtual. Daí tem o VR Box, é um equipamento um pouco mais robusto, né, com
bastante peças de plástico, mas ele ainda utiliza o óculos para fazer a interação com o usuário. Aí você tem o Gear VR, que é da Samsung. Esse aqui é exclusivo da Samsung, então a Samsung tem os seus equipamentos que são compatíveis com esse dispositivo. Aí a gente já começa a entrar num ambiente um pouco mais profissional, que aqui é o ambiente dos games, que é o PlayStation VR. Aí a gente já entra nos óculos da marca Rift, da marca Oculus, desculpa. Esse aqui é o Oculus Rift, ele custa hoje em torno de R$4.000. Aí nós temos a evolução dele, né, o Oculus Rift S, que está em torno de R$6.000. Esse é o Oculus Quest, ele é um sistema tudo em um, então você não precisa de um computador para fazer a emulação do jogo e transportar os dados para o óculos. Ele funciona sozinho e ele vem com esses dois controles. Todos os outros óculos profissionais que eu falei aqui, eles precisam de algum hardware por trás para fazer funcionar, desde o PlayStation até o último óculos que a gente viu, o Oculus Quest, o Oculus Rift S. Aí você precisa de um computador compatível com a tecnologia, que também não é barato. Então, falando de custo-benefício, esse hoje é um dos maiores custos-benefícios do mercado, porque você não precisa de outro hardware para fazer ele funcionar. Aí nós temos o Google Glass. Ele já está indo mais para a realidade mista, mas eu deixei aqui porque muita gente me pergunta quando eu falo sobre realidade virtual, realidade aumentada, eles perguntam, mas e o Google Glass, ele está onde? Ele está no meio termo ali, ele usa um pouco de realidade virtual, um pouco de realidade aumentada, então ele acaba sendo uma realidade mista. Hein? Aí nós temos o HTC Vive, que é um dos melhores equipamentos no mercado hoje, só que ele ainda ele precisa de um hardware paralelo para funcionar corretamente. Sem um computador ele não funciona. E aí nós temos a nova versão, né, que é o Vive Cosmos. Esse óculos aqui eu acho que a tecnologia de ponta que eles lançaram no finalzinho do ano passado. Esse óculos aqui, se eu não me engano, tem 58 sensores, contando com os sensores externos, né, que no ambiente, mais os sensores do óculos. E como eu falei do Google Glass, eu não posso deixar de falar do Microsoft HoloLens, né, que é o top de linha hoje quando a gente fala de realidade mista. A Microsoft tem investido muito forte no HoloLens. Ele já está na versão 2 e a última pesquisa que eu fiz, ele estava custando R$35.000. Bom, agora, como eu já dei um overview para vocês, eu gostaria de mostrar as utilidades que nós temos encontrado para essa tecnologia na CNH. Esse projeto que eu vou mostrar para vocês foi bem desafiador, porque no começo do ano a gente queria trazer algo novo para as nossas auditorias de WCM, e eu fui desafiado a trazer alguma coisa utilizando a realidade virtual. Eu encontrei esse software na internet, que a gente consegue usar a realidade virtual nele aqui, ó, o óculos, mas ele acabou nos ajudando em outro aspecto. As nossas auditorias da WCM, elas eram presenciais. Então, a ideia era que o auditor usasse o óculos aqui e se sentisse dentro da planta. Mas, como ela foi externa, e tem essa opção de usar o software como se fosse o Google Street View, nós optamos por essa opção. Então, aqui eu tenho um ambiente para dar as boas-vindas. E aqui eu já começo a entrar na minha fábrica. Então, eu vou mostrar para vocês a fábrica de Sorocaba. Nós temos duas linhas de montagem, né? 5 plataformas, 12 modelos e 363 versões de produtos hoje na nossa linha de produção. Eu produzo 2 marcas, Case e New Holland, né? Que é a sigla CNH significa Case New Holland. Então, esses são os modelos da New Holland que nós produzimos. Eu tenho 5 modelos hoje em produção. Além das colheitadeiras, nós ainda produzimos componentes para sprayer, que é produzido em Piracicaba, e nós produzimos máquinas SKD. São máquinas semi-desmontadas que nós exportamos como peça para a Argentina. Também nós exportamos dos 2 modelos, Case e New Holland. Aqui eu tenho os modelos da Case. Esse é o maior modelo da Case hoje produzido em Sorocaba. A flagship, o modelo flagship, né, o modelo principal da nossa fábrica.
E eu tenho 3 modelos em andamento hoje. A Case acabou de lançar no mercado, não deu nem tempo ainda de atualizar a apresentação, porque foi muito recente, que foi a série 250, que já é com automação, o operador já é muito mais autônomo na utilização do nosso equipamento, do nosso produto, graças à inteligência artificial das nossas máquinas. Aqui eu tenho o menor modelo que nós produzimos hoje, né? É menor só para dizer que é menor, porque ele ainda é muito grande, é muito complexo de fazer a montagem dele. E aqui já também é um modelo novo da Case. Esse já tem uns 2 meses que a gente lançou, então é a série 150. E da série 150 eu tenho 4 modelos de produção. Continuando aqui são as certificações que a nossa planta tem. Então, nós somos certificados em ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e a 50001. Ano passado, nós atingimos a marca de 100 mil Kaizens. Então, nós já produzimos 100 mil projetos na nossa fábrica. E aqui é um pouco da complexidade dos nossos produtos. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, ele é produzido em Sorocaba. A única tecnologia que nós não temos em Sorocaba é a usinagem. Mas nós temos corte, dobra, solda, pintura, montagem, e esses produtos aqui são todos feitos em Sorocaba. Produzidos em Sorocaba mesmo. Então, aqui eu tenho algumas informações. Na fábrica de Sorocaba, hoje, administra um total aí de quase 20 mil part numbers. Part numbers são peças que nosso time de logística faz monitoramento aí, seja ela feita internamente ou importada ou comprada de um fornecedor local. 27% das nossas peças são importadas, a maior parte delas são dos Estados Unidos, 41% são peças locais e 32% são materiais internos. Aqui um pouco da nossa fábrica. E eu vou começar o fluxo com vocês lá do corte, mostrar a fábrica para vocês lá desde o nosso corte. Então, aqui eu tenho aqui a nossa área de corte a laser. As peças entram lá na ponta da fábrica, vão passando por toda a laser e são destacadas aqui na frente. Nós administramos aqui esses part numbers. Nós temos 9 máquinas de corte a laser e eu tenho, em cada uma dessas linhas, eu tenho um robô fazendo carregamento e descarregamento das nossas chapas. Aqui é a minha área de dobra, então as peças são cortadas aqui e já vem para a área de dobra. Aqui eu tenho as dobradeiras, as nossas dobradeiras. E aqui uma célula de solda. Mais um pouco da nossa célula de solda. Beleza. E foi assim que a gente conseguiu utilizar a nossa tecnologia a tecnologia de realidade virtual para mostrar um pouco da nossa rotina para o nosso auditor, e foi um tremendo sucesso. O auditor ficou bem impressionado por não estar na planta e conseguir se sentir dentro da planta. Eu espero que vocês também tenham conseguido se sentir. E falando ainda de tecnologia, esse é um link que vocês podem acessar, que é no site da Axel Flow, da Case. A Case, ela é muito inovadora nos processos, então ela já conseguiu utilizar a realidade virtual para trazer para os clientes, para eles conhecerem o nosso produto, entrarem no nosso produto. Então, aqui eu consigo visualizar até dentro da máquina. Posso entrar na cabine para ver para ver de dentro da cabine. A visão é bem ampla de dentro da cabine. Essa é a visão real do operador aqui dentro da cabine. Então, a Case está sempre inovando, sempre, não só nos produtos, mas na forma de mostrar o seu produto para o mercado. Então, essa é a ferramenta de realidade virtual que a Case utilizou, que a marca Case utilizou, para mostrar o seu produto para o mercado.
Aí, quem tiver interesse em olhar mais com mais detalhes as máquinas, pode entrar nesse link aqui para poder detalhar melhor o nosso produto e conhecer um pouco mais. E por último, que é o projeto que a gente tem realizado para treinamento dos nossos operadores. Então, aqui a gente tem um sistema que a gente consegue monitorar ali monitorar o operador realizando a operação. Em cima na tela ali vai mostrando para ele os movimentos que ele precisa fazer. Ele vai executando. E aí, ao final de cada execução, ele vai mostrando, vai liberando o próximo estágio para mostrar, para poder montar essa peça. Ao final, ele mostra o resultado na tela do operador. Esse não é uma rotina que eu faço todo dia de montagem, então eu acabo derrubando umas peças aí. E minha pontuação também não vai ser das mais positivas, mas nos treinamentos que a gente tem feito lá, o pessoal tem mostrado uma evolução bem grande no processo. Fico com uma estrela, mas é que eu não faço essa operação todo dia. Enfim. Professor, eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha para mostrar. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, eu acho que eu me acelerei um pouco. Eu tinha um pouco mais de tempo para falar, mas me acelerei um pouco, não consegui conter aqui. Faz parte. Não tem problema. Fica um pouco. Eu queria que você explicasse para a gente o que levou a Case a investir tão pesado assim nessa implementação de realidade aumentada para treinamento de operadores e quais são as vantagens que vocês viram em vez de treinar o operador na máquina, por exemplo. Sim, boa pergunta. São muitos benefícios. Esse projeto que eu mostrei, ele ainda não está 100% validado, ele é implementado, validado em está, porque a gente ainda está medindo muitas coisas e para poder avançar com o projeto. Mas só nos primeiros momentos a gente já conseguiu enxergar de melhoria que a gente não precisa de um local previamente montado ali com as peças, não preciso de tempo de setup para preparar o ambiente, então eu já tenho uma economia aí do fluxo logístico, porque a logística precisava deixar essas peças para mim, uma quantidade de peças. Se eu for treinar, por exemplo, 15 operadores, eu precisava de pelo menos 15 peças ali para eu poder treinar os meus operadores. Se eu não tivesse as peças, eu ia ter que ficar desmontando e montando o mesmo produto várias vezes, então eu tinha um tempo de setup elevado entre um operador e outro. Segurança, porque num treinamento, a grande maioria das pessoas não tem muito conhecimento do nosso processo. Então, ele pode acabar ali derrubando uma peça, machucando um membro, um pé, uma mão. Então, a segurança foi muito, muito enriquecida com esse método de realidade virtual. Os acidentes diminuem muito drasticamente. E eu consigo prever, analisar coisas que poderiam acontecer na minha linha sem que ela realmente aconteça. Se, por exemplo, fosse gerar um acidente, eu já conseguiria prever ali no meu treinamento que aquilo ali gerava um risco de acidente e eu conseguia sanar antes mesmo de um acidente acontecer na linha. Como eu falei, a gente ainda está levantando as melhorias, mas pelo pouco que a gente já estudou, isso já tem um grande impacto no nosso dia a dia de treinamentos, né? Temos uma pergunta aqui que foi feita pela Juliane. Qual que é o valor de investimento desse projeto? Esse investimento é só da Case, é só da New Holland ou é do grupo, da CNH como um todo? Então, o investimento, sempre quando a gente fala de CNH, o investimento é do grupo CNH. O investimento que eu mostrei ali do site foi o investimento da marca Case, que é a realidade aumentada, né? Que eles
que eles fizeram ali para você conhecer o produto melhor. Eu não sei, eu não tenho valores disso, mas num projeto de treinamento, a gente investiu aí cerca de 17, 18 mil reais. Mas foi um projeto muito pequeno. Foi um investimento baixo. Mas foi uma POC, né? Foi uma prova de conceito, não foi um projeto para entrar na linha de produção. Mas a gente já tem planos de aumentar, expandir isso aí bastante, ampliar para outros treinamentos, e aí o investimento vai ser bem mais elevado. Claro, né? Não dá para gastar só, infelizmente, não dá para gastar só isso, né? Seria maravilhoso, né? Mas só pelo que você me comentou, só o que você vai conseguir economizar de hora-máquina parada para fazer treinamento já vale tranquilamente todo o investimento que é feito nessa área. Sim. E aí, retomando um pouquinho, talvez, da primeira aplicação ali que você colocou, né? Do tour virtual da fábrica para auditoria, o impacto maior foi essa necessidade de inovação, ou foi por esse caso de, por causa do Covid, o cara não vai conseguir vir aqui, precisa fazer a auditoria do mesmo jeito? Foi uma saída para esse problema que nós estamos tendo hoje em dia? Sim, foi uma saída, mas o projeto já estava acontecendo antes do Covid. A gente começou esse projeto em janeiro, ouvia boatos do vírus lá na China, mas ainda não era vamos fazer porque o Covid está chegando e a gente vai ter que começar a inovar. Não. A CNH, eu não comentei antes, mas foi uma boa oportunidade. Ela é a empresa privada com mais patentes registradas no órgão no órgão. No INPI. Então, oi? INPI. Isso, obrigado. No INPI. Então, nós somos a empresa privada mais inovadora do nosso setor, na verdade, das empresas privadas. Então, a CNH tem uma veia inovadora muito forte. Nós estamos estudando inovação antes mesmo de falar. Todo ano a gente tem o Innovation Week, que a gente já fala de assuntos. A gente já falava de assuntos há 3 anos que estão acontecendo hoje, a gente está ouvindo falar deles hoje, mas lá na CNH a gente já fala disso há 3 anos, 2 anos. Então, a CNH tem uma veia inovadora muito forte. Então, o projeto não nasceu por conta do Covid. A gente só encontrou uma saída melhor e deu muito certo. Casou o momento ali. Maravilha. Mais uma pergunta de um dos nossos professores aqui, o Dalton. Em que operações vocês pretendem implantar esse treinamento virtual? Se vai ser para a fábrica toda, se vai ficar restrito só aqui, inclusive se vai ser para função, para operador, se vai ter isso para manutenção, como é que vai ficar isso para frente? A gente tá numa fase ainda de análise, né? O projeto é bem novo ainda, bem novinho, estamos estudando as possibilidades, mas a ideia é que, se ele der muito certo, a gente vai começar pelo WCM, né? Que os nossos operadores eles têm que receber treinamentos de WCM, como também de treinamentos de operação. As nossas SOPs, né? As instruções de trabalho dos nossos operadores, elas já são digitais, mas ainda não são virtuais. Então, acho que tem um time da engenharia trabalhando nisso para dar um treinamento virtual, mas eu não tenho conhecimento de qual fase esse projeto está. Mas já existe, a gente já fala disso lá dentro, só estamos vendo como vai ser realizado, mas pretendemos expandir não só para WCM, não só para treinamentos de melhoria contínua, também expandir para treinamentos de operação mesmo. E aí falando a nível de operador mesmo, né? Operador de máquina mesmo, operador normal, né? Exato, os nossos montadores lá já treinarem o ambiente que eles vão trabalhar antes mesmo de ir para o posto. Legal. E só uma curiosidade minha também, né? Aproveitando que você tocou ali toda aquela parte de óculos e tal e tudo mais, você tem acompanhado de perto, eu acredito que essa evolução aí nos últimos anos, pela própria área que você trabalha. Você acredita que para isso chegar, nós estamos falando, claro, de indústria, né? E quando a gente fala em indústria, a gente até brincou aqui, 17 mil reais não é um investimento grande, principalmente quando a gente pensa numa indústria do tamanho da Case, né? Da Case, da New Holland, 17 mil reais
não é um investimento grande, mas para o afegão pequeno que somos nós, né, para o cidadão, é um investimento grande gastar 35 mil reais num óculos. Você acredita que isso vai chegar para nós no nível de usuário, para que a gente, inclusive, possa usar essas facilidades dessa indústria 4.0 na nossa vida do dia a dia? Na vida cotidiana, eu acredito que vai levar um pouco mais de tempo, porque é uma tecnologia que virtual, na tecnologia virtual, a gente tem ali o problema do óculos tampar toda a sua visão, você não consegue enxergar nada do ambiente de fora. Realidade mista, já tem muitos estudos para trazer isso para a sociedade, mas são muitos impasses, muitos entraves. Eu acredito que ainda vai levar um certo tempo para a gente sair andando aí com óculos, que a gente enxerga as coisas em óculos e tal. Vai levar um certo tempo, mas se você olhar para a indústria dos games, por exemplo, isso aí já é uma febre e a molecada adora. Então, a indústria dos games está bem mais avançada nessa tecnologia do que a própria indústria automotiva, as outras indústrias, né? O entretenimento está muito forte aí utilizando essas facilidades aí. Então, tô gostando de fazer pergunta para você, velho, que ele é dessa área de produção e ele gosta bastante dessas coisas. Ele perguntou se você tem Kaizen funcionando virtualmente. Não, ainda não. Ainda não, e esse assunto ainda nem foi abordado ainda. Não chegou a ser comentado lá dentro. Não, ele é digital, mas virtual não. Ainda não. Tá. Vocês estão com um projeto grande de digitalização. Na verdade, pelo que eu entendi, você já tem todo o ambiente da fábrica todo mapeado, né? Vocês já chegaram a ter algum projeto de gêmeo digital da planta para fazer as análises de produção, de troca de linha? Não, mas eu não tenho essa informação na ponta da língua, tá? Eu já ouvi muitas pessoas lá dentro falando de gêmeos digitais, mas ainda não vi nenhum projeto rodando. Pode ser que algum time de engenharia esteja puxando esse projeto, mas eu ainda não tenho esse conhecimento não foi divulgado, né? Se estão estudando, eles estão estudando dentro dos setores ali mais privado ainda. Eles provavelmente estão na fase de análise, estudos de caso, alguma coisa desse tipo. Maravilha. Bom, acho que para encerrar aqui, eu gostaria até de puxando um assunto, né, que a gente viu uma coisa de ponta, uma tecnologia de ponta, né, que está sendo implantada, ainda, é claro, numa forma, uma forma mais experimental, né, você provou o conceito dela e agora vem a larga escala, que, claro, tem sempre as suas particularidades, vão ter os seus desafios, né, mas hoje, só para ajudar a isso, né, hoje eu faço parte de um grupo de trabalho, eu e o professor Denilson, que é o nosso diretor-geral, né, a gente faz parte de um grupo de trabalho, e nós entregamos hoje para um dos secretários do Ministério de Ciência e Tecnologia um documento, né, propondo para que Sorocaba vire um dos centros de tecnologia e excelência da parte da indústria 4.0. E são iniciativas como essa da Case e de outros parceiros que nós temos lá também. Tem gente da academia, tem gente da indústria, tem gente do terceiro setor, tem gente do governo também, né? Nós estamos com o apoio do deputado federal Vitor Lippe e outras pessoas também, né, da prefeitura, mostram que Sorocaba tem essa vocação, digamos assim, para inovar. Né, e é bom a gente ver, e é o objetivo, inclusive, dessa série, né, que nós estamos quase fechando o ano, nós ainda vamos ter mais um encontro, que não vai ser no Natal, porque a gente costuma fazer sempre na última terça-feira de cada mês, mas esse, no mês de dezembro, vai ser daqui a 2 semanas, nós já puxamos um pouquinho para antes, né, para garantir que não vamos pegar ninguém aí no Natal, o último encontro, e o objetivo é esse. Eu acho que a gente conseguiu atingir, né, obrigado, Douglas, para mostrar o que existe, né, as iniciativas de indústria 4.0 que existem dentro da indústria. Algumas mais desenvolvidas, algumas como projeto piloto, mas todas elas permeando que permitem com que Sorocaba pleiteie junto ao governo federal essa posição de centro de tecnologia, centro de excelência de tecnologia, e isso só vai fazer com que as nossas iniciativas aqui só aumentem. Né? Não só, claro, de Sorocaba, mas aí, claro, de toda a região. Legal. Eu vi que você tinha compartilhado no LinkedIn. Sim, e é bem bacana ter essa notícia.
que Sorocaba realmente tem investido bastante. Eu vejo outras empresas também investindo, então é bem legal. Precisando Maravilha. de nós, estamos aí. Não, com certeza a gente ainda vai trocar muita figurinha. Essa integração, para quem está assistindo, né, essa integração empresa e escola é uma integração importante. Né? É uma integração que, não, infelizmente, o Brasil não tem muito, mas a indústria 4.0 está meio que forçando a gente a ter, porque nem todo o desenvolvimento consegue ser feito na indústria. Tem muita coisa que acaba vindo da academia. Mas a gente, devagarzinho, a gente vai se acertando. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Douglas, que trouxe para nós aí essa aplicação de realidade virtual, né, no caso da CNI, né, desculpa, da CNH, né, da Case New Holland, que pôde mostrar para a gente duas aplicações, né, uma de auditoria, digamos assim, uma de treinamento, ou seja, duas aplicações diferentes para a mesma tecnologia. Né, agradecer a todos que nos têm visto e ficaram conosco até agora. E espero vocês no próximo encontro, que vai ser agora dia 15. E até a próxima, senhores. Tenham um bom final desta semana, né, e nos vemos daqui a 2 semanas. Um abraço a todos e até mais. Valeu, tchau, tchau.